Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica. Hoje, o dia 200, firmando aqui hoje 2 terços da nossa leitura, né? Dia 200/300, então falta ainda os próximos 100 dias, né? Então estamos de parabéns aqui porque vencemos mais um ciclo, uma etapa na nossa leitura. E a leitura de hoje, que dia é hoje? Hoje, 20 de agosto, quinta-feira. Então, os livros que de hoje estaremos vendo aqui, o livro de Jó, capítulo 15 e o capítulo 16, 2 Coríntios, capítulo 11 e o Salmo 132. Meu nome é Marcelo e continuaremos hoje a nossa leitura bíblica da EBD, da Lagoinha Brasília Capital. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia da tua misericórdia, um dia do teu amor, um dia da tua presença, Senhor, em nossas vidas. Queremos, Senhor, nesse dia que tu venha nos conduzir, nos alimentar com a tua palavra, que ela possa gerar, Senhor, sementes que venham germinar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, trazendo os teus frutos, para que tu possas nos conduzir através da sua palavra a tomadas de decisões, a tua presença, a transformações que precisam ser feitas na nossa vida. Abençoa o nosso dia e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se a nossa leitura tivesse um tema geral, seria: quando pessoas nos interpretam mal, Deus conhece a nossa história por inteiro. Então, nós vamos ver dentro dessa leitura que nós vamos ver alguns elementos como sofrimento, julgamento e fidelidade. Então, vamos ver que nem toda acusação contra nós é verdade, é verdadeira, e nem todo sofrimento significa abandono de Deus. A nossa segurança final está naquele que conhece o coração e permanece fiel à sua aliança. Então, aqui, iniciando aqui no livro de Jó, os capítulos 15 e 16, então, quando quem deveria consolar aumenta a nossa dor. Então, trazendo um contexto aqui para esses 2 capítulos, entramos aí um segundo ciclo, dos discursos entre Jó e os seus amigos. Então, o primeiro ciclo vem aqui Elifaz, Bildade e Zofar, tentando convencer Jó de que o sofrimento deveria ser consequência de algum pecado de Jó. E aí Jó rejeita essa explicação, mas aí eles voltam a falar, só que o discurso mudou. Então eles deixaram de conversar com Jó e começaram a acusá-lo. E aí nós vemos aí que isso é importante para a gente compreender o desenvolvimento do livro. Então os amigos começam sentados ali no silêncio ao lado de Jó, e aos poucos eles se transformaram e começaram a ser os seus acusadores. Então, começando aqui o livro no capítulo 15 de Jó, diz assim: então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com o vento leste? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem valor? Mas você sufoca o temor a Deus e diminui a devoção a Ele. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. Então, aqui no
até o versículo 6 fala, é a sua própria boca que o condena, não a minha. Então, ele faz, praticamente diz aqui, você fala demais. Suas palavras demonstram a sua culpa, né? Então ele afirma, né, no versículo 6, que a sua própria boca o condena, não a minha. Então, ele faz aqui, chegou a uma conclusão sobre Jó. Então agora, tudo que Jó fala é interpretado como evidência dessa conclusão, evidência do seu pecado. Então isso acontece, e aí trazendo para a nossa vida, acontece isso a muitos relacionamentos, né? Então quando criamos uma imagem negativa de alguém, começamos a interpretar tudo que aquela pessoa faz através dessa lente. Se fala, está errado. Se fica em silêncio, também está errado. Se explica, está se justificando. Se não explica, está escondendo alguma coisa. Então, precisamos tomar cuidado para não transformar essas nossas interpretações em verdades absolutas sobre as pessoas. No versículos 7 a 16, ele acusa Jó de arrogância. Ele pergunta, foi você o primeiro homem a nascer? Você ouviu o conselho secreto de Deus? Né? Uma fala cheia de ironia. Ele acusa Jó de falar como se conhecesse os mistérios de Deus, mas justamente ele faz quem está falando como se soubesse exatamente por que Deus permitiu o sofrimento de Jó. Então, esse é um dos grandes perigos, né, da arrogância religiosa. Será que nós podemos acusar alguém de presunção enquanto nós mesmos presumimos conhecer aquilo que Deus não revelou? Vem aí para a nossa meditação, né? Ele possui ali uma verdade incompleta. Então, todas as verdades que são incompletas tendem a ser 100% mentira, né? Então, nos versículos seguintes, aqui do capítulo 15, ele descreve aqui o destino dos ímpios, né? O perverso vive atormentado, experimenta medo, perde suas riquezas e acaba em destruição. Aí, existe verdade nessa afirmação? Sim. A Bíblia ensina que o pecado ele possui consequências. O problema não é a aplicação. Ele olha para o sofrimento de Jó e conclui que Jó deve ser um homem perverso. Mas aqui está a falha. A verdade bíblica aplicada fora do contexto pode produzir aí uma conclusão injusta. Então, isso aí merece uma atenção nossa. Nem toda a enfermidade é disciplina, nem toda perda é castigo, nem toda dificuldade financeira é falta de fé, nem toda crise familiar significa ausência de Deus. Jó é justamente uma grande contestação contra esse raciocínio lógico, né? Esse raciocínio automático. E aqui já entrando no capítulo 16 de Jó, enfim, Jó responde, né? 16:1 começa assim. Então Jó respondeu, já ouvi muitas palavras como essas, pobres consoladores são vocês todos. Essas palavras vãs nunca terminarão? E você, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês se estivessem no meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Com a minha boca, porém,
procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Então, aqui, a resposta de Jó já começa aqui no versículo 2. Já ouvi muitas coisas como essas. Vocês são todos consoladores miseráveis. Então, isso aqui, essa expressão resume aí o fracasso dos amigos. Então, eles foram até Jó para consolá-lo e começaram a acusá-lo. Mas terminaram aí aumentando aí o seu sofrimento. Então, quando alguém termina uma conversa conosco em meio à dor, sai mais leve ou mais pesado. Poderemos ter respostas teologicamente sofisticadas, mas ainda sermos péssimos consoladores. Jó diz, se vocês estivessem no meu lugar, Jó faz aí uma inversão interessante. Ele diz, na essência, se vocês estiverem sofrendo e eu estivesse no lugar de vocês, eu também poderia fazer discursos. Mas acrescenta que poderia encorajá-los e aliviar a sua dor. Aqui aparece uma lição para a gente, que o objetivo do consolo bíblico não é vencer uma discussão sobre o sofrimento. É ajudar quem sofre a permanecer diante de Deus. Então a dor de Jó chega aí à sua relação com Deus. Jó começa a descrever ali a sua experiência de maneira intensa. Ele sente como se Deus o tivesse esmagado, entregue e atacado. Precisamos ler essas declarações corretamente aqui nesse capítulo, porque Jó está descrevendo como o sofrimento parece para ele, e não oferecendo uma explicação completa daquilo que está acontecendo no céu. A Bíblia permite que Jó expresse ali a sua dor, sem censurá-lo imediatamente. Então há espaço na fé para o lamento. Então Deus não exige que a pessoa ferida finja que não está ferida. E aí uma luz aparece no meio do capítulo, que no versículo 19 do capítulo 16 de Jó, diz: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu defensor. E aí Jó sente que os amigos não compreendem, as circunstâncias o acusam e a sua reputação aí foi destruída. Então, mesmo assim, ele deseja que alguém no céu que conhece sua verdadeira história lhe justifique, lhe defenda. Então, a palavra importante aqui é testemunho. Então, quando ninguém na terra parece compreender Jó, ele olha para o céu. Há alguém que conhece a verdade sobre ele. Então, isso prepara aí um tema, que ficará ainda mais forte no livro, que é o desejo de Jó por um mediador entre ele e Deus. Então, à luz da revelação, trazendo aí a luz da revelação do Novo Testamento, sabendo onde esse desejo encontra sua resposta definitiva, que é em Jesus Cristo. Amém? Indo aqui agora para 2 Coríntios, capítulo 11. Começa assim: Paulo e os falsos apóstolos. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez. De fato, vocês têm suportado, pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio
quero evitar que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Posso não ser um orador eloquente, mas tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês de muitas maneiras. Então, aqui, Paulo faz até uma conexão com Jó, né? Jó ali é julgado pelos amigos e Paulo aí é julgado pelos coríntios, né? Então, os falsos mestres haviam chegado à cidade de Corinto e eles se apresentam como os grandes líderes. E ali o que define grandes líderes é o que Paulo descreve na sua carta: é a eloquência, é a aparência, é as credenciais, é a autoconfiança. E tudo isso começa a diminuir Paulo. Então, por isso, Paulo utiliza aí uma expressão irônica, né, de superapóstolos. Ele não está reconhecendo verdadeiros apóstolos superiores a ele, está expondo a pretensão desses líderes. Então, Paulo teme aí que a igreja seja seduzida por esses superapóstolos, e aí nos primeiros versículos, né, de 1 a 4, ele lembra, né, e faz uma comparação do que estão passando com que Eva, né, foi enganada pela serpente, e ali a sua preocupação, né, é que os coríntios abandonem ali a sincera e pura devoção a Cristo. E aí observe que a falsidade espiritual nem sempre chega parecendo falsidade. Então, às vezes chega como linguagem cristã, jargão cristão, né? Aparência espiritual, ou carisma, ou eloquência. Por isso que a gente precisa ter discernimento, para não sermos ludibriados por super apóstolos, né, super pastores, super crentes, super líderes, né? Então, outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Então, Paulo usa a palavra ali forte, né? Nem tudo que utiliza o nome de Jesus necessariamente anuncia o Jesus das Escrituras. Então, por isso a igreja não pode avaliar uma mensagem apenas pela emoção que ela produz, pela popularidade do pregador, né, do tamanho do ministério ou da eloquência, da sua performance. A pergunta ela precisa ser: será que isso está de acordo com o evangelho apostólico? Será que isso me aproxima de Deus? Será que Jesus faria dessa forma? Então, nem todo brilho vem de Deus. Versículos 3 até o 15, Paulo afirma: o próprio Satanás se desfaz de anjo de luz. Então, isso aí destrói a ideia de que tudo que parece bom necessariamente vem de Deus. Então, o engano normalmente funciona justamente porque parece verdadeiro, né? Sabor verdadeiro. Discernimento espiritual não é desconfiar de tudo, é conhecer tão bem a verdade que conseguimos identificar aquilo que apenas se parece em verdade. Nos versículos 16 ao 33, né, vemos aí a estranha credencial de Paulo, né? Então Paulo decide apresentar as suas credenciais, né? Então, o que a gente espera dessas credenciais de Paulo, né? Igrejas plantadas, milagres, conversões, revelações, mas Paulo ali apresenta uma lista
completamente diferente, né? Paulo fala de prisões, de açoites, de apedrejamento, de naufrágios, de perigo, de fome, de sede, noites sem dormir, e acrescenta no versículo 28, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E aí muda completamente a nossa definição de sucesso ministerial. Então, os falsos apóstolos mostravam as suas conquistas e Paulo mostrava as suas cicatrizes. E aí, versículo 30, ele fala: se devo me gloriar, vou me gloriar nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, aí uma frase totalmente fora da realidade, né, da época. Então o mundo diz: esconda as suas fraquezas para provar a sua força. E aí Paulo diz que a minha fraqueza mostra que o poder vem de Cristo. Então isso aí já prepara para o capítulo 12, onde nós vamos ver aí onde o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então isso é muito importante, porque quanto menos tivermos de nós, mais teremos do Senhor. Quando mais conceitos, mais opiniões tivermos, menos a gente terá da palavra do Senhor. Então, esse é um tema aí para a gente meditar no nosso dia. Indo aqui para o Salmo 132. Salmo 132. Diz assim: o Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor. Então ali o salmista, ele relembra duas coisas aqui nesse Salmo 132. O compromisso de Davi com a casa de Deus e o compromisso de Deus com a casa de Davi. Então Davi ali deseja uma habitação para Deus, versículo de 1 a 9. Então o salmista relembra aí o desejo de Davi de encontrar um lugar para a arca. E Davi não queria simplesmente construir um monumento pessoal, né? O seu desejo era estabelecer um centro de adoração ao Senhor. E ali ele então aparece, né, na oração: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Mas quem constrói a casa de quem? Aqui existe uma inversão, né, maravilhosa, que remota a 2 Samuel capítulo 7. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus respondeu prontamente, prometendo construir uma casa para Davi, uma dinastia. Então, esse Salmo 132, ele relembra a aliança. O Senhor fez um juramento a Davi e uma promessa da qual não voltará atrás. Então aí promete colocar a sua descendência de Davi no trono. E aí essa promessa aponta para Cristo, porque os descendentes de Davi falham, o reino cai, e veio aí o exílio, a humanidade parecia de que a promessa havia fracassado, mas os séculos depois aparece Jesus, filho de Davi, que parecia uma promessa esquecida, estava caminhando para o seu cumprimento em Jesus. Então, trazendo aqui uma conexão entre os três textos, Jó diz: a minha testemunha está nos céus. Quando ninguém o compreende, ele olha para cima. Paulo diz: não se avaliem pela aparência,
Não me avaliem pela aparência. Então, o verdadeiro ministério pode carregar cicatrizes que os homens interpretam como fraqueza. E o Salmo 132 diz: Deus não esqueceu da sua aliança. Mesmo quando a história parece contradizer a promessa, Deus continua fiel. Então, o julgamento das pessoas não define a nossa identidade. O sofrimento não prova que Deus nos abandonou. E o tempo não cancela aquilo que Deus prometeu. Trazendo aqui uma mensagem central, talvez uma das maiores dores humanas seja sofrer. E ainda ser mal interpretado enquanto sofre. Jó conhece essa experiência, Paulo também. E aqui precisamos tomar cuidado com essa conclusão simples. Isso não significa que toda crítica que recebemos seja injusta. Às vezes precisamos ouvir, arrependermos e mudar. Mas nesses textos específicos, ensino que a avaliação humana nunca é tribunal final para a nossa vida. Não é o julgamento final. E no Salmo 132 nos lembra que esse mesmo Deus permanece fiel através das gerações. Jó desejava uma testemunha no céu. E quando somos mal compreendidos, podemos buscar nossa defesa diante das pessoas ou descansar sabendo que Deus conhece o nosso coração. Então, quando a promessa parece distante, podemos concluir que Deus esqueceu ou lembrar que o tempo de espera nunca anulou a fidelidade de Deus. Então, nem todo sofrimento precisa de uma explicação imediata. Nem toda acusação precisa determinar a nossa identidade. Deus, quando os homens não compreendem a nossa história, Deus conhece cada capítulo. Quando nossa fraqueza aparece, a sua graça continua suficiente. E quando a promessa parece demorar, a sua fidelidade permanece. Então, fechando aqui com essas perguntas para a nossa meditação, tenho transformado as minhas interpretações sobre pessoas em julgamento definitivo? Quando alguém sofre, sou mais parecido com um consolador ou como um acusador? Consigo ouvir críticas com humildade, sem permitir que a opinião humana defina a minha identidade? Tenho confundido aparência, carisma e sucesso com aprovação espiritual? Minhas credenciais cristãs estão naquilo que aparento ou na fidelidade de Deus? Existe alguma promessa de Deus que eu preciso continuar confiando mesmo sem enxergar ainda o seu cumprimento? Então precisamos nesse dia pedir sabedoria para não julgar precipitadamente quem está atravessando o sofrimento. Precisamos clamar por um coração que saiba consolar antes de tentar explicar. Precisamos pedir discernimento para reconhecer falsos ensinos, mesmo quando aparecem atraentes espiritualmente. Orar por líderes cristãos para que valorizem fidelidade e caráter acima da aparência e reconhecimento. Entregar ao Senhor situações nas quais nós nos sentimos incompreendidos e agradecer por Jesus, nosso mediador, e pela fidelidade de Deus, que não se esqueceu de nenhuma das suas promessas. Amém? Chegamos ao fim do nosso dia 200 da nossa leitura. Que essa palavra seja uma semente que venha gerar frutos na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe. Então, até amanhã. Curtam, compartilhem essa mensagem. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.